Vamos então ao requisito de número 21. O primeiro item fala que no registro da venda o PAF deve. Item 2. Recusar valor negativo para os campos valor do item, desconto sobre o item, acréscimo sobre o item, acréscimo sobre o valor total do documento fiscal e troco. Então, ok, a gente não permite digitação de valor negativo em nenhum desses casos, né? Recusar valor negativo ou nulo nos campos valor unitário da mercadoria, quantidade da mercadoria e meios de pagamento. Ok também. Quatro. Recusar a inexistência de informação nos campos código da mercadoria, descrição da mercadoria e unidade de medida. Tudo ok aqui. Item 5. Utilizar como parâmetro de entrada para o registro do item somente o código ou a descrição da mercadoria ou do serviço e a quantidade comercializada, admitindo-se o valor total do item quando for para venda de combustível, não é o nosso caso. Devendo ainda capturar os demais elementos da tabela de mercadoria e serviços, que trata o requisito 11, calcular a quantidade comercializada, capturar o valor calculado pelo software básico do SF, quando for utilizada a quantidade comercializada como parâmetro de entrada, não é o nosso caso. Capturar o valor total do cupom fiscal, calculado pelo software básico do SF. Exibir na tela de venda no mínimo os seguintes dados, que devem coincidir com aqueles enviados ao SF. A descrição da mercadoria, a quantidade comercializada, a unidade de medida, o valor unitário de cada item, exceto se a quantidade comercializada for unitária, o valor total de cada item e o valor total do cupom fiscal. Então, tudo isso aqui está ok. Item 7. Impedir acesso pelo usuário aos campos relativos ao valor total do item, nós não permitimos isso aí, o valor total do cupom fiscal. Tá ok. Item 8. Na hipótese de possibilitar na tela de venda acesso ao campo do valor unitário, não é o nosso caso. Chegamos ao requisito de número 22. Ele tem quantos itens? 8 itens também. Item de número 1. O PAF-SF deve garantir que será utilizado com SF cujo pedido de autorização de uso tenha cumprido a legislação da unidade da federação de jurisdição do usuário do equipamento, adotando no mínimo as seguintes rotinas. Então tá, vamos colocar esse como ok e vamos ver quais são as rotinas. Não possui menus de configurações que possibilitem a desativação do SF. Ok, o nosso não tem menu que possibilite fazer nenhum tipo de comando que altere nada do SF, tá? Não possui tela que possibilite configurar o SF a ser utilizado, exceto quanto à porta de comunicação. Então não pode ter nenhum comando para configurar o SF. Configurar horário de verão, configurar alíquotas, não pode ter. Ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso à tela de registro de venda e ao enviar ao SF comando para abertura de documento fiscal, deve-se comparar o número de fabricação do SF conectado neste momento com os números de fabricação do SF autorizado para o uso fiscal no estabelecimento, cadastrados em arquivo auxiliar criptografado, que somente poderá ser acessível ao estabelecimento usuário no caso do PAF-SF exclusivo próprio, observando-se que o cadastro de SF autorizado no arquivo auxiliar deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF. Então, tá. O que é isso daí? Eu tenho uma tabela aqui, a tabela impressoras, que você já conhece muito bem. Tenho aqui todos os SFs que eu tenho na minha empresa. Essa série aqui é o número de fabricação do SF, que ele imprime aqui embaixo, tá? No caso aqui da Sueda, o número de fabricação é esse aí, que está aqui também na minha tabela. A empresa desenvolvedora, ela deve criar um arquivo dos SFs autorizados. Então eu criei aqui um arquivo, utilizei um MD5 para gerar esse hash aqui, ok? Então esse primeiro hash, ele é referente a essa série, esse segundo hash é referente a essa aqui, esse terceiro hash é referente a essa aí, e por aí vai, tá? O que ele me pede aqui para eu fazer é o seguinte, ó, quando foi inicializado,
quando for entrar na tela de registro de venda, que no nosso caso é a mesma coisa, e quando enviar para o SCF o comando de abertura de documento fiscal, eu tenho que comparar o número do SCF com o número de fabricação do SCF autorizado que está nesse arquivo criptografado. Como é que eu estou fazendo isso daí? Por exemplo, ao iniciar aqui, eu pergunto para o PAF se o SCF é autorizado. Tá? Se não for, eu digo que o SCF não é autorizado e concluo a aplicação. O que é que faz esse SCF autorizado aqui? Essa função. Ela vai fazer o seguinte, né? Ela vai abrir o arquivo SCFs autorizados. Tá? Primeiro ela resulta um false aqui. Depois, em MD5 série, que é uma string, ela pega o número de série do ACBR e converte para um hash MD5, que é o que faz a função MD5 string na nossa biblioteca. Tá? Eu tenho a MD5 file, que vai calcular o hash de um arquivo, e tenho o MD5 string, que vai calcular o hash de uma string. Okay? Então, a biblioteca vai retornar para o PAF essa informação. Essa informação vai vir para cá. Tá? Então, de cara, eu já sei qual é o MD5 da impressora. No meu caso específico aqui, o que é que vai estar aparecendo nesse MD5 série? Vai estar aparecendo isso aqui, ó, né? Que é o hash desse número aqui, desse número de fabricação. É legal. Depois, ele abre o arquivo SCF autorizados, tá? E ele vai lendo linha a linha. E aí eu testo, ó. A linha que você está lendo agora é igual a MD5 série? Se for, retorne true. Ele vai ler o arquivo inteiro, né, com todos os SCFs autorizados. Se ele não achar nenhuma linha igual, ele nunca vai entrar aqui em results true. E o que é que ele vai resultar? False. Resultando false, o que é que o caixa vai fazer? Ele vai saber que isso aqui não é verdadeiro, né, e vai entrar e emitir essa mensagem que o SCF não é autorizado. Tá? Vamos testar isso aí. Aqui estão os SCFs autorizados. Eu vou mudar esse 40 para 41. Posso até deixar 40 aqui e colocar um X na frente, por exemplo. Vou fechar aqui a aplicação, F12 para sair. E vou executar novamente. Aí, SCF não autorizado, a aplicação será encerrada. Tá? Se eu for no meu arquivo e deixar com o hash do jeito que estava, aí vai funcionar. A questão que a gente levanta é a seguinte: nós vamos fazer isso com um simples hash MD5, ou vamos criptografar essa informação de uma outra maneira, porque isso é uma segurança para a software house. Tá? Então a gente vai discutir sobre isso aí no EAD, sobre qual hash nós vamos usar. Trocar o hash é a coisa mais fácil do mundo. Tá? É evidente que no final das contas a T2TI ela não vai deixar o MD5, ela vai utilizar um outro. Mas aí qual é que vai ser? A gente vai ver, vamos discutir aí no EAD sobre essa questão. Bom, o item de número 5, que já está marcado aqui EAD, ele fala o seguinte: ao ser inicializado, ao ter acesso à tela de venda e ao enviar ao SCF comando para abrir o cupom, comparar o valor acumulado do totalizador geral do SCF conectado neste momento com o valor correspondente armazenado em arquivo auxiliar criptografado, que somente poderá ser acessível ao estabelecimento usuário exclusivo. Observando-se o quê? Que o registro inicial do valor correspondente ao totalizador geral deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF. Isso a gente já sabe que é assim mesmo. Em cada emissão de documento fiscal, o PAF deve atualizar o valor armazenado no arquivo auxiliar correspondente ao totalizador geral do SCF respectivo. Por que eu pus EAD nisso daqui? Esse requisito é exatamente igual a esse outro aqui. No outro a gente pega o número de série do equipamento, cria um arquivo auxiliar e fica sempre testando se é igual. E esse aqui a gente vai criar também um outro arquivo auxiliar e fica só pegando o valor total da impressora toda vez que imprime cupom, fica gerando o hash. Como é exatamente que funciona isso daqui? Tá? É legal a gente levantar essa bola para discussão no EAD
né? Já deixando bem claro que é de fácil implementação isso daqui. Item número 6. Caso não haja coincidência na comparação descrita no item 4 deste requisito e não havendo perda de dados gravados no arquivo auxiliar criptografado, impedir seu próprio funcionamento, exceto para as funções de consulta, emissão de documento fiscal por PED e registro automático do manual. Bom, isso aqui é a mesma coisa que a gente já colocou lá em cima para ser questionado no EAD. Tá? Vou colocar o verde também aqui. Né? Foi aquele mesmo não EAD que eu coloquei aqui em cima. Ok? O que é essa tela de consulta mesmo que ele se refere aí? Muito bem. Registro automático manual das informações necessárias à geração do arquivo que trata o requisito 28. A gente também já viu isso aí. Item número 7. Caso não haja coincidência na comparação descrita no item 5 deste requisito e não havendo perda de dados gravados no arquivo auxiliar criptografado, impedir o seu próprio funcionamento, exceto para as funções previstas no item 6. Né? Então, é a mesma questão que nós vamos discutir no EAD. Tá? Isso aqui é uma questão só que a gente vai discutir, ok? Caso não haja coincidência nas comparações escritas no item 4 e 5 deste requisito e havendo perda por motivo acidental de dados gravados no arquivo auxiliar criptografado, recompô-los a partir dos dados gravados na memória fiscal somente quando o número CRZ e CRO e o valor da venda bruta diária referentes à última redução Z forem iguais aos gravados no banco de dados a que se refere o item 2 do requisito 25. Bom, o que ele está querendo dizer aí? Vamos discutir isso também no EAD. Tá? Tudo isso aqui é muito simples, né? Essas questões só vão ser jogadas no EAD para nós aprimorarmos o nosso ensino. Tá? Aí, esse verde aí. Continuando, requisito de número 23. O PAF deve adotar, no mínimo, um dos procedimentos abaixo descritos ao ser reiniciado na hipótese de interrupção e impedimento de uso durante a emissão do cupom fiscal. Então, está emitindo o cupom fiscal, houve a interrupção. O que é que deve acontecer? Recuperação da tela do registro de venda. Recuperar na tela de registro de venda os dados contidos no cupom fiscal em emissão no SF e comandar o prosseguimento de sua impressão, mantendo o sincronismo entre os dispositivos. Veja só, o nosso PAF-SF, ele recupera a última venda. Né? O que ele faz? Ele cancela o cupom e recupera os dados da venda do banco de dados. É exatamente isso o que está sendo pedido aqui? Tá? Se for, a gente já está fazendo isso. Ou a gente está fazendo... Está pegando um atalho, mas não fazendo exatamente o que está sendo pedido aqui. Cancelar automaticamente o cupom fiscal em emissão no SF. A gente faz isso. A gente cancela o cupom. Só que a gente cancela o cupom para depois recuperar a venda e imprimir outro. Acusar a existência de cupom fiscal, impedindo o prosseguimento da operação e a abertura de novo documento. Não é o nosso caso. Será que ele está querendo dizer aqui o seguinte... você tem três opções. Ou você recupera a venda com o cupom que está aberto e não com o que você tem no banco de dados. Sincroniza tudo e continua a venda. Será que é isso que ele está dizendo aqui? Ou você cancela o cupom fiscal e não recupera aquela venda, você começa de novo. Ou esse terceiro item aqui. Tá? Então, como é que o nosso sistema está funcionando? Como eu já mencionei, ele cancela o cupom fiscal, depois recupera a venda do banco de dados, imprime os itens novamente no novo cupom fiscal. Dessa maneira, a gente vai estar de acordo com o que está pedindo aqui. Item de número 24 foi revogado, então não. Item de número 25. Aliás, requisito de número 25, item 1.
O PAF-SF deve disponibilizar função que permita realizar a gravação de arquivo eletrônico em conformidade com o layout e com as especificações do ato COTEP 608 nos seguintes modelos: por meio de comando definido no item 9 do requisito 7, automática imediatamente após a emissão do documento de redução Z. Tá, ele está falando de que aqui, afinal de contas? A gente vai ter que ir no item 9 do requisito 7. Né? Então, deixa eu voltar aqui no requisito 7, item 9, movimento por SF. E no movimento por SF ele cita o item 25, né? Então, coisa cíclica aí. Tá? Nesse 25 aqui, é que ele vai entrar em detalhes sobre o que é esse arquivo aí. Bom, nós estamos emitindo esse arquivo, né? Esse arquivo é aquele arquivo que gera os registros R01 até R07. O arquivo deve conter dados relativos aos registros efetuados, que devem ser coincidentes com os dados por ele enviados ao software básico do SF. Ok. Ao comandar a emissão do documento de redução Z, capturar do SF os dados nela impressos necessários para a geração dos registros R02 e R03. Ok, nós estamos fazendo isso aí. Ao comandar a emissão de documento de cupom fiscal, nota fiscal e venda do consumidor, a gente, com esses dados, gera os requisitos, os registros R04, R05 e R07. Tá, a gente está fazendo isso aí também. Armazenar em banco de dados os dados enviados ao software básico do SF com o comando de emissão necessário para a geração do R04, R05 e R07. Conferência de mesa, registro de venda, comprovante de crédito ou débito. A gente vai gerar o R06 junto com o R07. Nós também estamos fazendo isso daí. Na geração automática e imediatamente após a emissão do documento de redução Z, o arquivo deve conter dados relativos ao movimento do dia a que se refere o documento redução Z emitido, devendo ser criado e mantido um arquivo para cada dia de movimentação de cada SF. Nós vamos levantar a bola também no EAD para falar sobre a geração automática desse arquivo aí, tá? Ok. Requisito de número 26. O PAF-SF, que possibilitará a emissão e impressão do DAV, previsto nos itens 3 e 4, deve disponibilizar ao fisco, quando por ele exigido, os dados dos documentos auxiliares de venda a que se refere o requisito 6, relativo aos últimos 5 anos. Ok. E os itens 2 e 3 foram revogados. Tá. Requisito de número 27. O PAF, ou Sistema de Gestão, deve atualizar o banco de dados de estoque. Até o final de cada dia em que houve movimentação, disponibilizando a opção de poder fazê-lo a qualquer momento com consulta dos dados atualizados no estoque. Quando do retorno da condição normal de comunicação, na hipótese de rede de comunicação estar inacessível, quando da atualização do estoque a que se refere o item 2 desse requisito. Tá, então como é que a gente vai atualizar esse estoque aí? Isso aí a gente vai conversar no EAD, tá? Em que momento nós vamos fazer esse procedimento de atualização do estoque, onde é que a gente vai colocar isso aí? Requisito de número 28. O PAF e o sistema de gestão devem garantir condições para que haja fidedignidade entre os dados constantes no arquivo eletrônico que trata o item 19 do requisito 7. Item 19 do requisito 7 é o vendas no período. Tá, é o Sintegra e o SPECT, né? E os documentos fiscais emitidos sempre que o registro por ele realizado repercuta no controle de estoque ou no controle financeiro. Então, fidedignidade, ok. O arquivo gerado conterá todos os registros efetuados até o momento da execução do comando de sua geração, referentes às operações de saída e às prestações praticadas, inclusive aquelas registradas a partir do documento fiscal emitido manualmente, conforme o layout estabelecido nesse manual. Isso aí a gente já viu, e os blocos e registros que nós temos que fazer.
que inserir no arquivo. Item 3. O arquivo gerado deverá ser denominado pelo número do laudo emitido pelo órgão técnico que promoveu a análise funcional do aplicativo, acrescido da data, hora, minuto e segundo, correspondente à geração do arquivo, resultando assim no formato, esse formato aqui. Ok, como é que a gente vai fazer para gerar o arquivo com o número do laudo? Se o número do laudo só vai ser emitido depois que a gente fizer a homologação. Esse número do laudo é emitido após a geração do último hash lá do nosso arquivo ou é antes? Então nós vamos discutir essa questão no EAD. O arquivo deverá ser gravado no mesmo subdiretório onde está o path.scf, devendo o programa aplicativo informar o local para a gravação. Ok. Requisito de número 29. O PAF deve acumular e gravar em banco de dados o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento. Tá, isso aí nós estamos fazendo também. Requisito 30. O PAF deve disponibilizar a função que permita a impressão de relatório gerencial denominado meios de pagamento. Nós temos esse relatório, né? Tá aqui, meios de pagamento. Tá, e aqui tem todos os dados desse relatório. Lembre-se que nós deixamos alguns to-dos, né? Eu estou colocando OK aqui em tudo porque a gente implementou, mas tem vários to-dos em pontos estratégicos para chamar a atenção de vocês, tá? Requisito de número 31. O PAF deve assinar digitalmente os arquivos por ele gerados, gerando o registro tipo EAD, que está lá no conforme disposto nos itens 7.4 dos anexos 3, 4, 5 e 7 do ato COTEP. Então lá no ato COTEP tem esse registro EAD informando como é exatamente que se deve gerar o hash. Nós estamos usando a biblioteca da Bematec para fazer isso, conforme já foi explicado. Finalmente, requisito XL3. O que é que esse requisito pede? Pede que a gente imprima um relatório gerencial chamado identificação do path.scf, contendo essas informações. Né? Essas informações, esse relatório está sendo gerado lá na Unity UPath, como nós já vimos, tá? Unity UPath. Aqui, ó. Identificação do path.scf tem todas aquelas informações lá. Veja que está aqui de forma estática, né? Nós devemos pegar essas informações de algum lugar, tá? E aí vem aquela história, né? Número do laudo. Isso vai vir de onde? A gente vai colocar esse número do laudo depois que o laudo for emitido? Só pode ser, né? Porque o número do laudo ele vai ser emitido, a gente vai depois mudar o arquivo. Vamos gerar um outro executável e o MD5 que já foi gerado lá pela empresa que homologou. Tá? Então vamos discutir isso daqui no EAD. Tá? Muito provavelmente a resposta que será dada no EAD é que nós vamos ter todos esses dados aqui numa tabela do banco, né? Inclusive o MD5 que foi gerado, e aqui nós vamos apenas recuperar os dados do banco, não sendo necessária a alteração do nosso executável. Será que é isso mesmo? Então tá, tudo ok aqui, né? E aqui a gente finaliza a parte de requisitos. Lembre o seguinte, primeira coisa, quem fez todos os testes foi o programador, o mesmo cara que desenvolveu e fez os testes. Então de cara, muitos testes já estão com bugs e erros, né? Porque o programador quando testa, ele não dá a atenção devida, né? E o usuário sempre vai encontrar algum erro. Principalmente o usuário que vai homologar, o homologador, ok? Então, vocês devem passar por todos esses itens novamente, tá? Apaga essa coluna status aqui do checklist e passa por todos esses itens, para vocês encontrarem aí alguns problemas. Primeiramente, já nos requisitos, tá? É evidente que você só vai pegar aqui os requisitos depois que você passar pelos to-dos. Passando pelos to-dos já vai ficar quase fechado, praticamente fechado a aplicação. Depois você vem aqui e passa pelos requisitos. Passando pelos requisitos, o último passo é passar pelos testes, que é o que a gente vai fazer a seguir.